Bom dia, família! Tudo bem com você? No vídeo de hoje, vamos falar do revestimento mais barato, fácil de fazer, resistente, que pode ser aplicado tanto em parede como em pisos e que, além de todas essas vantagens, ele ainda é o queridinho dos arquitetos e xodó de quem curte decoração e estilo industrial e faça você mesmo. Sim, família, eu tô falando dele, o famoso cimento queimado. Mas nem todo cimento queimado é igual. E nesse vídeo a gente vai falar sobre todos eles e suas principais vantagens e desvantagens. Aqui atrás de mim, você está vendo um cimento queimado que eu mesmo fiz, com massa acrílica e um pouquinho de pigmento, uma misturinha lá. E lá fora de casa, você viu a gente usando o microcimento da Max Pisos. Será que algum deles é melhor que o outro? Quais são as diferenças? Vem comigo para descobrir. Primeiro de tudo, é bom falar que cimento queimado não escolhe classe social. É verdade que antigamente esse revestimento a gente só encontrava nas casas mais simples, mas hoje ele está em todos os lugares, dos mais humildes aos mais sofisticados. Cá entre nós, vai, cimento queimado é maravilhoso. Ele não tem rejunte, ou seja, deixa um aspecto monolítico no seu piso ou parede, ele é resistente, muito fácil de limpar e o melhor, muito fácil de fazer. O primeiro tipo de cimento queimado que a gente vai falar aqui nesse vídeo é o que eu chamo de cimento queimado clássico. Ele é feito com areia, cimento e água, podendo eventualmente ser adicionado a ele alguns aditivos, como aglutinantes, hidrofugantes. Nesse ponto é importante diferenciar o cimento queimado do contrapiso. Isso porque o cimento queimado é um acabamento que vai por cima do seu contrapiso. Apesar do preço mais baixo, a desvantagem do cimento queimado tradicional é que você precisa de uma camada relativamente grossa, de 2 a 3 centímetros, para que ele tenha a resistência mecânica necessária. Isso pode fazer com que você tenha problemas com a altura de portas, por exemplo, ou mesmo carga, peso, se você estiver construindo num segundo andar ou numa laje. Para esse tipo de cimento queimado, você também acaba perdendo aquele efeito monolítico, que dá a impressão de ser uma peça só. Isso porque, quando aplicado no piso, é importante separar algumas áreas com juntas de dilatação de pelo menos 2 em 2 metros, assim, fazer uns quadradinhos delimitados. O passo a passo é muito parecido com o contrapiso. Você vai sarrafiar, deixar lisinho e o pulo do gato na finalização é usar uma brocha para umedecer o piso bem molhada, jogando ali um pouco de água e vir com pó de cimento sobre ele, uma desempenadeira de metal e aí você faz esse movimento de ir queimando o piso. Cimento queimado não tem nada a ver com fogo, mas eu tenho certeza que a essa altura do campeonato você já sabe dessa informação. Já nas paredes, o ideal é que esse processo seja feito junto com o reboco. E assim, se você não tem muita experiência, eu te adianto, é super difícil fazer esse processo em parede. Como a massa é pesada, precisa ser uma pessoa experiente mesmo para fazer esse negócio ficar bom. Outra característica muito interessante do cimento queimado é que ele pode ser colorido. Ele recebe muito bem os pigmentos, mas nesse caso você tem que dar preferência para esses pigmentos em pó. Ele até pega cor se você usar pigmento líquido, sabe? Mas você tem que misturar na água antes, bater bem, depois bater o cimento ali. Mas fica bem rajado, sabe? Não dê preferência para pigmento em pó, tipo aquele xadrez, que é bem conhecido, bem famoso, tem em qualquer casa de material. Uma dica, se você quiser um cimento queimado colorido, é que você pode optar por usar o cimento branco ao invés do cimento cinza. Daí você tem mais controle do resultado final da cor que você está aplicando ali, do pozinho. Feita a cor do cimento queimado, você ainda tem opções muito legais de acabamento. Por exemplo, para dar brilho e evitar manchas, você pode vir com uma resina acrílica e cera por cima do seu piso. Na minha opinião, o mais legal desse tipo de revestimento é que ele pode ser um estágio intermediário na sua obra. Se você está sem grana para comprar o porcelanato dos seus sonhos, o piso de madeira, o taco, o piso vinílico, não importa, porque o acabamento de cimento queimado é muito lindo. E aí você pode deixar lá até juntar uma grana e quando você for aplicar outro revestimento, mesmo que ele seja o piso vinílico, que é o mais chatinho de aplicar, porque ele filma, né? Ele tem aquele problema de ficar marcando o desenho do piso, você não vai ter problema nenhum. Praticamente não vai gerar entulho, porque o seu piso já vai estar bonitinho, niveladinho para receber qualquer tipo de revestimento em cima dele. O problema é que esse tipo de cimento queimado parece fácil de aplicar, mas não é muito não. E para quem não tem experiência, para deixar um acabamento bonito, o pedreiro tem que ter uma mão leve, cara. Fora esse tipo de cimento queimado, existem hoje no mercado diversas alternativas para gente que gosta de meter a mão na massa. A mais simples e barata dessas alternativas é o cimento queimado à base de massa acrílica, que é essa aqui atrás de mim, ó. Preparar essa massa é muito fácil, tem vídeo aqui no canal, se você quiser assistir vou deixar o link na descrição. Você só vai precisar de massa acrílica,
corante da cor que você quiser, de preferência um preto, né, para você chegar num cinza ali, uma desempenadeira de aço e uma esponja, a esponjinha que é o truque. Os cuidados que você tem que ter nesse processo é bater a massa sempre em proporções idênticas de corante e massa acrílica para que você tenha um revestimento uniforme. Se você errar em uma gotinha na mistura, pronto, você pode acabar com a uniformidade da sua parede. Como a massa acrílica é muito branquinha, esse corante pega mesmo, cara. Para aplicar na parede é baba, sua parede só tem que estar bem limpinha, bem lisinha. Você vai aplicar essa massa acrílica em camadas bem fininhas. E se você não tem experiência com desempenadeira, como é o meu caso aqui, você pode vir corrigindo os erros com uma esponja úmida. E como o corante vai na própria massa, a massa fica inteira da cor que você quer. Por conta disso, você ainda pode lixar essa parede se quiser deixar um aspecto bem lisinho no final. Outra coisa que você pode fazer é aplicar algum tipo de resina no final para conferir brilho ao seu acabamento. Apesar de ser o mais baratinho, esse tipo de acabamento tem algumas desvantagens. Primeiro, que ele não oferece resistência mecânica suficiente para ser aplicado em piso, apenas em paredes. Segundo, que ele não é cimento, ele é mais uma textura que você está aplicando, é quase que uma tinta texturizada. Se você pega uma massa acrílica como essa e mete um corante avermelhado, verde, vai parecer uma parede verde e não vai ter nenhuma relação com cimento queimado. Outra diferença muito importante, que pra gente aqui em casa fez bastante diferença, é que o cimento respira muito mais do que a massa acrílica. Em outras palavras, isso quer dizer que ele absorve e libera a umidade com mais facilidade. Por isso a gente optou pelo microcimento na área externa da nossa casa e não a massa acrílica, porque a massa acrílica tem esses poros mais fechados e ela pode acabar gerando aquelas bolhas por causa de umidade, infiltração e acabar com toda a sua pintura. E a gente já mostrou aqui no canal como é difícil tratar uma parede com patologias, com bolhas, só de falar já começa a suar aqui. O cimento queimado mesmo, com o tempo tem a tendência de gerar trincas. Isso é normal e até combina com o desenho deles, mas ele não vai gerar bolhas e nem desplacar se você fizer uma boa aplicação. E já que eu puxei o assunto, bora falar do microcimento. Ele pode ser aplicado tanto em piso como em parede. Recebe muito bem cores e tem um aspecto monolítico, porque ele não precisa de nenhuma junta de dilatação em lugar nenhum. Ele é extremamente fácil de aplicar. No caso do piso, inclusive, ele é autonivelante. Tem vários vídeos aqui no canal que eu fiz em parceria com a Max Pisos, onde eu ensinei diversas aplicações em parede, piso, teto, com ferramentas profissionais, ferramentas manuais, enfim. O canal tem um acervo enorme de como trabalhar com microcimento e eu vou deixar o link de todos esses vídeos aqui na descrição para você dar uma olhada. Mas basicamente o processo é o seguinte: você vai resinar o contrapiso ou seu piso cerâmico, porque ele pode ser aplicado em cima de porcelanatos e tal. Vai bater a massa com corante nas proporções corretas, vai aplicar com rodo, com vassourão, enfim, tem várias formas de aplicar que são bem simples. Ele é autonivelante, então você consegue só puxar ele ali. No caso da parede, você vem com a desempenadeira e pode também fazer o lixamento úmido, que eles chamam, né? Que você passa na parede e depois já vem corrigindo uma própria esponjinha úmida para deixar a parede lisinha já na primeira aplicação. Ele é feito à base de microcimento, então a gente pode ter um revestimento extremamente leve, com uma camada bem fininha, de 3 milímetros, 4 milímetros de espessura. Mesmo essa camada fina tem a resistência mecânica necessária para ser usado em qualquer lugar, tipo garagem, se você quiser. Outra característica que a gente gosta muito é que ele é feito de cimento mesmo. Então a sua parede fica respirável, reduzindo muito o risco de patologias como bolhas e desplacamentos. Além disso, existe no mercado também algumas argamassas que imitam cimento queimado. E elas são também à base de cimento e algumas já são até vendidas preparadas na cor que você quer, já com os polímeros ali, com os aditivos, tudo certinho. Ela vem numa textura pastosa e você aplica mais ou menos como eu mostrei a aplicação desse cara aqui, que é com massa acrílica. A Souvenir veio com uma proposta diferente, por exemplo, eles têm uma opção que não vem preparada. É um balde ali com os aditivos que você precisa misturar com pó de cimento e aí você faz o seu cimento queimado pastoso e aplica tanto na parede como no piso. Ela também é bem fininha, naquela espessura de 2 a 6 milímetros, super leve, super bonito, tem um acabamento bem legal. Essas massas também dão um aspecto monolítico, porque não precisa de nenhum tipo de junta de dilatação. Mas no caso da aplicação em piso, eu vou dizer para você que o microcimento é ainda mais interessante porque ele é líquido. Esse você tem que ir passando pedacinho por pedacinho, vir desempenando, acertando o desenho ali do desempeno. Ele é mais trabalhoso no caso do piso e para quem não tem experiência tem aquele risco de ficar meio
ou menos. Só para a gente abrir o leque com mais algumas opções. Existe também uma alternativa que é fácil de aplicar e relativamente barata de imitar o cimento queimado em paredes, que é o papel de parede. E ele é ótimo porque ele é leve, é fácil de trabalhar, não gera entulho, né? Você pode fazer o descarte das sobras em lixo normal. Você pode aplicar com ferramentas extremamente simples, tipo estilete, régua, espátula, cola. Ele tanto pode ser aplicado em áreas secas como em áreas úmidas, mas no caso das áreas úmidas é recomendado o uso de papel de parede vinílico. A nossa experiência, minha com a Xoxozinha, com a aplicação de papel de parede, foi bem tranquila, mas tem que ter muita paciência para lidar com as bolhas, porque são elas que destroem o acabamento. Mas dá para fazer? Dá. E pô, fica maravilhoso. Como outra alternativa, ainda tem no mercado o MDF com acabamento que imita cimento queimado. Ele é muito utilizado na fabricação de móveis dentro desse conceito industrial, assim também como as cerâmicas e até piso vinílico que imita cimento queimado. Na entradinha de casa aqui a gente tem um porcelanato que imita cimento queimado. Porcelanato não mancha tanto quanto o cimento queimado. Essa é uma desvantagem do cimento queimado. Ele, como é cimento, ele acaba pegando um pouco de mancha mais fácil. Você acaba nem percebendo tanto porque ele é já todo manchado, todo colorido. Mas o porcelanato tem altíssima lavabilidade, ele é muito fácil de trabalhar, enfim. Você que acompanha o canal sabe o quanto eu sou fã de porcelanato, até vaso de porcelanato com acabamento de cimento queimado a gente já fez aqui no canal, vou deixar o link na descrição para você ver. A principal diferença entre o porcelanato e o cimento queimado, nunca você vai ter o acabamento monolítico, porque por mais que o porcelanato seja retificado, você tem que deixar ali os 2 milímetros de distância, passar o rejunte, mesmo que você acerte na mosca na cor do rejunte, vai estar marcado o quadradinho ali. E ainda existe uma outra alternativa que é muito interessante. A gente está produzindo aqui no canal uma série de vídeos que são as placas cimentícias. Essas são sensacionais. A gente gravou essa semana um vídeo mostrando como aplicar placa cimentícia direto na parede como um acabamento. E a placa cimentícia, pô, ela tem várias propriedades, mas enfim, se você curtir esse tipo de conteúdo, eu vou te indicar assistir esse outro vídeo porque ele tem todo o passo a passo, os detalhes, que cola usar. Elas são à prova d'água, elas podem ser usadas em áreas externas. Você ainda pode usar as placas cimentícias para fazer móveis. Enfim, quer uma indicação de boa placa cimentícia no Brasil? Infibra, link na descrição. Em resumo, todos esses acabamentos de cimento queimado que a gente falou aqui nesse vídeo combinam super bem com tijolinho exposto, como você pode ver aqui, com madeiras, metais e principalmente folhas verdes. É bem importante para não dar um aspecto monótono para sua casa, você misturar com cores. Você pode usar cimento queimado na sua casa em qualquer ambiente. Ele vai super bem em cozinha, em quarto, vai bem em sala, atrás de televisão, em área externa, enfim, não tem limites. De coração, eu espero muito que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo. E se você gostou, não deixa de comentar, deixar seu like, compartilhar com seus amigos que estão construindo ou reformando, salva ali nos favoritos. Se você for reformar um dia, eu vou lembrar do Gui Toledo. E tamo junto. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.